O salão de conferências do Hotel Ritz em Lisboa fervilhava com flashes de câmaras e murmúrios ansiosos, o ar carregado de expectativa como uma tempestade prestes a explodir. Ricardo Almeida, o implacável CEO da Almeida Corp, ergueu a mão num gesto de fúria cega, o tapa enquanto como um trovão contra a face pálida de Miguel Santos, seu assistente pessoal, que cambaleou para trás, os olhos castanhos cheios de uma dor que transcendia o físico. Naquele instante, o mundo de Miguel desabou, e com ele, um segredo que poderia derrubar impérios. Seu irmão mais velho, João, um comando das Forças Especiais Portuguesas, jurara proteger qualquer um que ousasse machucá-lo. Miguel sentiu o ardor na bochecha como se fosse uma marca de ferro em brasa, o som do tapa ainda reverberando nos ouvidos enquanto o salão mergulhava num silêncio atordoado. Centenas de olhos o fitavam, jornalistas, investidores, colegas de trabalho, todos congelados em choque perante o espetáculo grotesco que Ricardo acabara de encenar. Ele, o homem de 40 anos com traços esculpidos em granito, terno impecável de lima italiano e uma reputação de tubarão dos negócios, havia perdido o controle por causa de um simples erro no relatório financeiro, uma vírgula mal colocada que custara à empresa uma proposta milionária. Mas para Miguel, de 28 anos, com sua silhueta esguia e cabelos cacheados que caíam sobre a testa, aquilo não era só humilhação, era a confirmação de todos os medos que carregava desde que entrara na Almeida Corp 2 anos antes, escondendo sua identidade gay como um pecado mortal. Ele se endireitou devagar, as mãos tremendo enquanto limpava uma lágrima traidora que escorria pelo rosto. "Desculpe, senhor", murmurou, a voz rouca e baixa, mas Ricardo já virava as costas, gesticulando para os assessores como se nada tivesse acontecido. Reunião encerrada. Corrijam isso antes do amanhecer. O CEO saiu a passos largos, deixando para trás um rastro de perfume caro e desprezo palpável. Miguel, no entanto, não se moveu. Seus olhos varreram o salão, captando olhares de pena, de julgamento, de curiosidade mórbida. Em Lisboa, a capital vibrante onde o Tejo serpenteava preguiçoso sob pontes iluminadas, a homofobia ainda sussurrava nos cantos das salas de reunião, mesmo que as ruas do bairro Alto pulsassem com bandeiras arco-íris durante o PRID. Enquanto os participantes dispersavam em sussurros, Miguel escapuliu para o banheiro adjacente, trancando-se numa cabine e deslizando até o chão frio de mármore. Lá, sozinho, o choro veio em ondas, não pelo tapa, mas pela solidão que ele cultivara para sobreviver. Filho de um pescador do Algarve e uma costureira devota, Miguel crescera em Faro, onde o mar era o único confidente de seus primeiros amores proibidos, um beijo roubado com um turista britânico aos 17 anos, uma carta não enviada para um amigo de infância. Aos 20, mudara-se para Lisboa sonhando com independência, mas a realidade o forçara a erguer muralhas. Na Almeida Corp, ele era o assistente eficiente, discreto, invisível. Gay. Nem uma pista. Seus amigos da comunidade LGBTQ+, como o drag queen Lúcia que o arrastava para festas secretas no cais do Sodré, o avisavam: "Cuidado, amor, esses CEOs heterossexuais comem almas como petiscos." Mas Ricardo não era só um chefe, era um enigma. Miguel o admirava em segredo, pela forma como comandava salas com um olhar, pela vulnerabilidade que escapulia em raros momentos, como aquela noite chuvosa em que, após uma viagem de negócios a Porto, Ricardo confessara, num copo de Porto a mais, a pressão de herdar o império do pai conservador. "Ele me ensinou que fraqueza é morte nos negócios, Miguel." "E você? O que te mata por dentro?" A pergunta pairara no ar do carro alugado, e Miguel, coração acelerado, desviara o olhar para as luzes borradas da ponte de 25 de Abril. Agora, encostado à porta da cabine, ele se perguntava se Ricardo o via como humano ou apenas como ferramenta descartável. O telefone vibrou no bolso, e Miguel atendeu com as mãos úmidas. "Irmão. É você." A voz de João era um bálsamo, grave e firme como o Oceano Atlântico que os unira desde crianças. João Santos, 32 anos, era o oposto de Miguel, alto, musculoso, com cicatrizes de missões em África e no Médio Oriente como oficial das Forças Especiais Portuguesas, equivalente aos SEALs americanos em tenacidade. Ele servira em operações conjuntas com a NATO, treinando em bases nos Açores, e agora, licenciado temporariamente, gerenciava uma academia de defesa pessoal em Belém. "O que houve, Mi?" Sua voz está tremendo. Miguel engoliu em seco, as palavras saindo aos tropeços, o tapa, a humilhação, o medo de perder o emprego que pagava as contas de sua vida dupla. João praguejou em voz baixa, um juramento que ecoava das noites em que defendera Miguel de bullies na escola. "Onde você está? Eu chego aí em 20 minutos. Ninguém toca no meu irmão e sai impune." Miguel protestou debilmente: "Não, João, vai piorar tudo", mas o clique da chamada encerrada foi definitivo. Ele se levantou, lavou o rosto, ajustou a gravata e saiu do banheiro com o queixo erguido. O salão esvaziara, mas os ecos da vergonha persistiam. No corredor, uma repórter da SIG Notícias o abordou: "Sr. Santos, foi um incidente doméstico."
O CEO Almeida tem histórico de impulsos. Miguel forçou um sorriso educado. Apenas um mal-entendido profissional. Boa noite. De volta ao escritório improvisado no hotel, ele encontrou Ricardo à janela, fumando um cigarro proibido, o perfil recortado contra as luzes da baixa chiado. Miguel, disse o CEO sem se virar, a voz mais suave agora, quase arrependida. Eu exagerei. O stress da fusão com a empresa espanhola. Miguel parou na porta, o coração dividido entre raiva e um anseio inexplicável. Sim, senhor. Acontece. Mas ao se aproximar para entregar o relatório corrigido, Ricardo se virou, e pela primeira vez, seus olhos azuis encontraram os de Miguel com algo além de autoridade, curiosidade. Culpa. Você está bem? De verdade. A pergunta pegou Miguel de surpresa, e ele assentiu, mentindo para si mesmo tanto quanto para o homem à sua frente. Enquanto isso, nas ruas encharcadas de chuva fina lisboeta, João acelerava seu jipe militarizado pela marginal, os faróis cortando a névoa como lâminas. Ele conhecia o tipo de Ricardo, homens de poder que mascaravam inseguranças com agressão. Em missões no Mali, João aprendera que o verdadeiro inimigo era o medo, o dele próprio de perder Miguel, o único laço familiar após a morte dos pais num acidente de carro 10 anos antes. Vou protegê-lo, murmurou para o retrovisor, apertando o volante. Mas o que ele não sabia era que, naquela noite, o tapa não era só um ato de violência, era o estupim de uma faísca que queimaria preconceitos e revelaria corações escondidos. A madrugada rastejava sobre Lisboa quando Miguel finalmente chegou ao seu apartamento modesto no Alfama, as ruas labirínticas e quando com fado distante. Ele trancou a porta, acendeu uma vela de citronela e afundou no sofá gasto, o laptop aberto num documento em branco. Escrever era seu escape, contos curtos sobre amores impossíveis, postados anonimamente num blog LGBTQ mais underground. Mas naquela noite, as palavras não vinham, em vez disso, imagens, o rosto de Ricardo, não na fúria, mas na suavidade do copo de Porto. Porque você, dos todos, sussurrou para a escuridão. O interfone tocou, e era João, ensopado e determinado, com uma garrafa de medronho na mão. Fala comigo, irmão. E me diz o nome desse filho da mãe de novo. Eles conversaram até o amanhecer, João traçando planos de confronto, uma visita amigável ao escritório na Avenida da Liberdade, enquanto Miguel ria nervosamente, o calor fraterno aliviando o peso no peito. Mas no fundo, ele temia, e se João descobrisse que seu ódio por Ricardo era tingido de algo mais perigoso? Uma atração que Miguel negava até para si mesmo, nascida de olhares roubados em elevadores e toques acidentais em reuniões. Lá fora, o sol nascente banhava os telhados de terracota, prometendo um novo dia, mas em Lisboa, segredos como os deles raramente ficavam enterrados por muito tempo. Dias se passaram como névoa no Tejo, o escândalo do tapa viralizando nas redes sociais portuguesas com memes cruéis e petições online por justiça. A Almeida Corp emitiu um comunicado seco, um incidente isolado, resolvido internamente, mas o dano estava feito. Investidores hesitavam, e Ricardo, isolado em sua penthouse no Parque das Nações, bebia uísque puro enquanto folheava relatórios. Ele não era um monstro, ou assim se dizia. Filho de um industrial conservador de Coimbra, criado com lições de rigidez e heteronormatividade, Ricardo casara jovem com uma socialite que o deixara por um artista em Paris. Desde então, relacionamentos eram transações, jantares calculados, noites sem compromisso. Mas Miguel. O tapa fora impulsivo, sim, mas a culpa o roía como ácido. Ele merecia melhor, admitiu para seu reflexo no espelho cromado, os olhos injetados traindo noites insones. No escritório, Miguel retornou na segunda-feira com uma determinação férrea, a bochecha ainda levemente inchada sob maquiagem discreta. Colegas o tratavam com luvas de pelica, coragem, rapaz, Diana, a secretária-chefe, mas ele sorria, focando no trabalho como âncora. Ricardo evitou nos primeiros dias, comunicando por e-mails frios, mas na quarta, durante uma apresentação sobre a expansão para o Brasil, seus olhares se cruzaram. Excelente análise, Sr. Santos, disse Ricardo publicamente, a voz carregada de um tom que soou quase íntimo. Miguel corou, desviando os olhos para o projetor, mas o calor subiu pelo pescoço. À noite, em casa, ele confidenciou a Lúcia via videochamada. Ele me olhou como se... Não sei. Como se visse além da gravata. Lúcia, com seu batom vermiliano e peruca loira, riu alto do outro lado da tela. Amor, isso é o início do drama. Os reprimidos adoram um bom conflito para acordar. Mas cuidado, se ele for daqueles que gritam Deus me livre para um beijo gay na TV, fuja. Miguel riu, mas o conselho ecoou. Sua vida dupla o exauria, de dia, o assistente perfeito, de noite, dançando em bares escondidos do bairro alto, onde mãos anônimas o faziam se sentir vivo.
Seu último namorado, um barista de 25 anos, terminara meses antes, alegando pressão demais do seu chefe hétero. Agora, o tapa reacendera tudo, raiva, sim, mas também uma curiosidade mórbida por Ricardo. E se ele não for quem parece, pensou, enquanto o fado de Amália Rodrigues tocava baixo no toca-discos. João, fiel à palavra, marcou uma visita à Almeida Corp na sexta. Vestido em jeans escuros e jaqueta de couro, ele parecia um predador urbano, os músculos definidos sob o tecido denunciando anos de treinamento em tangos. Miguel tentou dissuadi-lo na véspera. Irmão, ele vai chamar a polícia. Ou pior, me demitir. João balançou a cabeça, os olhos verdes faiscando. Ninguém te humilha em público e escapa com um pedido de desculpas por e-mail. Eu vi o vídeo, aquele tapa foi covardia pura. Eles cresceram inseparáveis em Faro, João o protetor, Miguel o sonhador. Após a morte dos pais, João alistara-se para fazer algo que importasse, deixando Miguel sozinho com tias devotas que sussurravam sobre pecados da carne. Agora, licenciado após uma operação em Moçambique, João via em Ricardo o eco de oficiais corruptos que encontrara no serviço. Às 10 da manhã, João invadiu a recepção como uma rajada de vento do Atlântico, ignorando o segurança. Onde está Almeida? Diga que o irmão de Miguel Santos quer conversar. O burburinho parou, cabeças se viraram. Ricardo, em sua sala envidraçada no 20º andar, foi alertado pelo interfone. Deixe-o subir. E chame Miguel. Quando a porta se abriu, João entrou como um furacão controlado, estendendo a mão num cumprimento que era mais teste de força. Ricardo retribuiu, os músculos tensos sob o terno, avaliando o intruso, 1,90 m de puro aço, tatuagens discretas no antebraço sugerindo missões secretas. Senhor Santos, disse Ricardo, voz neutra. Presumo que venha por causa do incidente. João sentou-se sem convite, os olhos cravados no CEO. Incidente. Você deu um tapa no meu irmão na frente de câmaras, como se ele fosse um cachorro desobediente. Ele é gay, sabe? E você, com seu império de macho alfa, acha que pode pisar em minorias assim? As palavras saíram como balas, e Ricardo empalideceu, pego de surpresa. Ele não sabia, ou fingira não saber, sobre a orientação de Miguel. Isso não tem relação, rebateu, mas a voz falhou. João riu, amargo. Não tem. Em Portugal, ainda matam por menos. Eu lutei em guerras por liberdade, e você? Você constrói torres de marfim em Lisboa enquanto quebra almas. O confronto escalou, vozes elevadas e quando pelo vidro, até Miguel entrar correndo, suplicando, parem. João, por favor. O ar crepitava com tensão, mas algo mudou quando Ricardo olhou para Miguel, não com pena, mas com uma urgência nova. Eu errei, Miguel. De verdade. Deixe-me compensar. João bufou, mas Miguel, coração disparado, acenou. Uma conversa. Só isso. Eles saíram juntos para o terraço, o vento do Tejo carregando o cheiro de sal e jasmim. Ricardo pediu desculpas novamente, pessoalmente, as mãos enfiadas nos bolsos para esconder o tremor. Eu cresci achando que força é agressão. Meu pai. Ele batia em minha mãe por fracos erros. Eu jurei não ser como ele, mas olhe para mim. Miguel, pela primeira vez, viu rachaduras na armadura, o CEO vulnerável, o homem solitário. Todos carregamos fantasmas, senhor, disse suavemente. Os meus me ensinaram a me esconder. Enquanto isso, nas sombras da empresa, um rival interno, o vice-presidente Carlos Mendes, invejoso da ascensão de Ricardo, via oportunidade no escândalo. Ele vazara o vídeo anonimamente, plantando sementes de dúvida entre os acionistas. Mas por ora, o terraço era um oásis. Ricardo convidou Miguel para um jantar profissional no Time Out Market, e contra o bom senso, ele aceitou. João, observando de longe, franziu a testa. Cuidado, homens como ele não mudam da noite para o dia. Mas Miguel, caminhando para o elevador ao lado de Ricardo, sentiu um formigamento, o início de uma dança perigosa entre perdão e desejo. A noite no mercado gastronômico foi um bálsamo inesperado. Sob luzes penduradas e aromas de pastéis de nata e mariscos grelhados, eles conversaram além do trabalho, Ricardo sobre sua infância em Quintas Alentejanas, Miguel sobre pôres do sol em Faro. Você escreve? Perguntou Ricardo ao ouvir sobre o blog. Miguel hesitou, mas assentiu. Histórias de amores que não cabem no mundo real. O CEO sorriu, genuíno. Talvez o mundo precise delas. Quando se separaram na estação de metro do Cais do Sodré, um toque breve no braço de Ricardo enviou faíscas, acidental. Intencional. Miguel subiu para o elétrico 28, coração batendo forte, ignorando as mensagens de Lúcia,
detalhes, agora. A semana seguinte trouxe uma calmaria ilusória, como o olho de um furacão sobre o Atlântico. Ricardo, impulsionado por uma culpa que se transmutava em fascínio, começou a notar Miguel de formas novas, o jeito como ele organizava pastas com precisão artística, o riso contido em chamadas com clientes brasileiros, a curva sutil do pescoço quando se concentrava. Foco, Ricardo, repreendia-se no espelho da academia privativa, mas os pensamentos persistiam. Ele, que datara apenas mulheres, ou fingira, sentia agora um desconforto inquietante, ecos de uma memória enterrada, aos 16, um abraço prolongado com o melhor amigo na praia da Caparica, um silêncio carregado que terminara em briga. Não sou assim, murmurava, mas o tapa em Miguel o forçara a confrontar, sua raiva fora medo disfarçado, medo de intimidade real. Miguel, por sua vez, navegava águas turvas. O jantar abrira portas, mas ele as trancava à noite, revivendo o tapa em pesadelos. João o pressionava, fique longe dele. Eu investiguei, o pai de Almeida financiava campanhas anti-LGBTQ+, nos anos 90. Mas Miguel defendia, ele está mudando, irmão. Você viu o olhar dele. Embalado pela curiosidade, ele convidou Ricardo para uma caminhada no Jardim da Estrela, um pretexto para discutir estratégias de equipe. Sob castanheiras floridas e o canto de pássaros, eles andaram lado a lado, o sol de outono filtrando folhas douradas. Por que me perdoou tão rápido? Perguntou Ricardo, parando num banco. Miguel encolheu os ombros. Porque vejo o homem por trás do CEO. Alguém que também se esconde. A conversa fluiu como vinho do Douro. Ricardo confessou a solidão do topo, Miguel compartilhou fragmentos de sua jornada, o primeiro orgulho em Lisboa, o medo de ser demitido se saísse do armário. Ser gay aqui é progresso, mas ainda uma batalha, disse, voz baixa. Ricardo assentiu, tocando inadvertidamente o joelho de Miguel ao gesticular. O toque foi elétrico, e ambos congelaram, olhares travados num segundo eterno. Desculpe, murmurou Ricardo, recuando, mas o rubor em suas bochechas traía turbulência interna. Miguel sorriu timidamente. Não precisa. Eles se separaram com um aperto de mãos que durou demais, e naquela noite, Ricardo pesquisou em segredo, sinais de atração em homens héteros. O laptop piscava respostas que o aterrorizavam e excitavam. Enquanto isso, o conflito externo fervia. Carlos Mendes, o vice-ambicioso com laços em Madrid, orquestrava sabotagens sutis, e-mails falsos sugerindo incompetência de Ricardo, rumores de assédio. Ele via Miguel como peão, aquele garoto gay é fraco, uso, mas subestimava a lealdade do assistente. Numa tarde chuvosa, Miguel flagrou Carlos revirando arquivos na sala vazia. O que faz aqui? Confrontou, voz firme. Carlos sorriu serpentino. Apenas limpando bagunça. Como a do seu chefe. Miguel saiu tremendo, mas em vez de contar a Ricardo, ligou para João. Preciso de ajuda. Alguém está contra ele, contra nós. João, sempre o soldado, mergulhou na investigação. Usando contatos militares, acessou registros públicos. Carlos tinha dívidas de jogo em casinos do Estoril, e uma ligação suspeita com concorrentes espanhóis. Isso cheira a traição corporativa, disse a Miguel num café em Belém, perto da Torre Manuelina. Vou confrontar o canalha, mas discretamente. Miguel hesitou, envolver o irmão significava expor mais sua vida, mas assentiu. Só proteja o que importa. Naquela noite, Lúcia o arrastou para uma festa no Village, um clube LGBTQ+, no Príncipe Real. Lá, sob luzes neon e batidas eletrônicas, Miguel dançou pela primeira vez desde o incidente, corpos se movendo em sincronia anônima. Mas seu telefone vibrou, mensagem de Ricardo. Pensando na nossa conversa. Jantar amanhã. Sem pretextos. O segundo jantar foi no Bairro Alto, num restaurante escondido com vistas para o Castelo de São Jorge. Vinho tinto fluía, e as barreiras caíam. Ricardo falou de sua ex-mulher, um casamento de conveniência, e Miguel de seu ex, alguém que não aguentou as sombras. Quando Ricardo perguntou sobre o blog, Miguel leu um trecho num celular, uma história de dois homens separados por oceanos de preconceito, reunidos por uma tempestade. É inspirador, disse Ricardo, voz rouca, os olhos fixos nos de Miguel como se lesse sua alma. Ao saírem, a chuva caía forte, e Ricardo ofereceu o casaco. Não quero que pegue um resfriado. O gesto era paternal. Não, havia fome ali, uma que Ricardo negava com unhas e dentes. No dia seguinte, o golpe veio. Uma reportagem no Público acusava Ricardo de comportamento abusivo, com testemunhas anônimas citando o tapa como padrão. Ações da empresa despencaram 15%, e o conselho exigiu explicações. Ricardo, em pânico, chamou Miguel à sala. Foi você. Depois de tudo.
A acusação cortou como navalha, e Miguel recuou, olhos marejados. Como pode pensar isso? Eu o defendo. Ele saiu correndo, lágrimas misturando-se à raiva, direto para os braços de João, que esperava no lobby. Ele duvida de mim, irmão. Depois de tudo que compartilhei. João o abraçou forte. Então vamos provar a verdade. Eu tenho provas contra Mendes. O confronto irrompeu na sala de reuniões do Conselho, com João, disfarçado como consultor de segurança, apresentando documentos, e-mails hackeados mostrando a traição de Carlos. Ele vazou o vídeo para derrubar Almeida, declarou, voz como granito. Carlos gaguejou, exposto, e foi arrastado por seguranças. Ricardo, atonito, virou-se para Miguel, eu errei de novo. Você salvou a empresa, salvou a mim. O pedido de desculpas foi sincero, e no impulso, Ricardo puxou para um abraço breve, rígido, mas cheio de promessas não ditas. Miguel se permitiu derreter por um segundo, inalando o cheiro de colonia e vulnerabilidade. Somos uma equipe, senhor, sussurrou. Mas no elevador descendo, sozinho, ele admitiu, era mais que isso. Muito mais. Com a traição de Carlos desmascarada, a Almeida Corp estabilizou, mas as cicatrizes emocionais sangravam. Ricardo, agora devendo a Miguel mais que um salário, o promoveu a assistente executiva sénior, um título que soava formal, mas carregava intimidade. Reuniões viraram confidências, almoços no Chiado onde Ricardo experimentava pratos veganos por sugestão de Miguel, caminhadas noturnas pelo Tejo discutindo livros, o alquimista, de coelho como metáfora para suas jornadas internas. Ricardo lia em segredo sobre identidade queer, termos como questionamento e quando em sua mente como ondas. Sou hétero, repetia como mantra, mas sonhos o traíam, mãos de Miguel em sua pele, lábios que não ousava imaginar. Miguel, cauteloso, construía muralhas mesmo enquanto as derrubava. João avisava, ele é um risco. Homens no armário machucam mais. Mas Lúcia, após uma noite de jeans no seu apartamento decorado com posters de divas pop, contrapunha, ou ele é a chance de um amor épico, como nos seus contos. Inspirado, Miguel postou uma nova história no blog, o tapa que acordou corações, anonima, mas com ecos reais demais. Os comentários explodiram, isso é Lisboa pura. E Ricardo, navegando incógnito, reconheceu trechos. Você escreveu sobre nós, perguntou numa tarde ensolarada no terraço do escritório, o vento bagunçando papéis. Miguel corou. Talvez. Arte imita vida. A tensão escalou numa viagem de negócios a Évora, no Alentejo Dourado. O trem alfa pendular os levou através de vinhedos infinitos, e no vagão observatório, com taças de moscatel, Ricardo confessou, eu não paro de pensar em você. Não como assistente, como pessoa. As palavras pairaram, carregadas. Miguel, coração martelando, respondeu, eu sinto o mesmo. Mas e se for só culpa? Ricardo negou, a mão cobrindo a de Miguel num gesto impulsivo. Não é culpa. É algo que me assusta. Eles não se beijaram, ainda não, mas o toque selou um pacto silencioso. Na pousada de pedra antiga, quartos adjacentes, a noite foi de insonia compartilhada, paredes finas e quando respirações aceleradas. De volta a Lisboa, o idílio enfrentou tempestades. O pai de Ricardo, o velho Almeida, um patriarca de 70 anos com mansão em Sintra, soube do escândalo via jornais e exigiu uma visita. Você está se destruindo com fraquezas, filho. Esse tapa foi fraqueza, e rumores de preferências erradas. Ricardo, ao telefone, explodiu, pai, isso acabou. Miguel é leal, e eu. Eu o respeito. Mas as palavras, respeito, soaram ocas. O velho riu friamente. Respeito. Em meus dias, batíamos em invertidos como ele. Não mancho o nome. O telefonema terminou em silêncio, e Ricardo, destruído, procurou Miguel no apartamento do Alfama, um gesto ousado, guiado por endereço confidenciado. Miguel abriu a porta de Rob, surpreso, o ar cheirando a chá de camomila. Ricardo entrou, desabando no sofá, meu pai. Ele representa tudo que odeio em mim. Lágrimas raras escorreram, e Miguel o abraçou, o primeiro toque real sem pretextos. Você não é ele. Você é melhor. Eles choraram juntos, vulnerabilidades entrelaçadas, até Ricardo erguer o rosto, olhos encontrando olhos num segundo de precipício. O beijo veio devagar, hesitante, lábios roçando, explorando, um fogo contido que explodiu em ternura. Não era paixão carnal, mas conexão profunda, almas se reconhecendo após anos de exílio. Eu sou gay, sussurrou Ricardo contra a boca de Miguel. Ou bi. Ou seu.
Miguel sorriu através das lágrimas. Bem-vindo ao clube. João descobriu na manhã seguinte, batendo à porta com café e desconfiança. O que o CEO faz aqui às 7 da manhã? O confronto foi inevitável. Na cozinha apertada, João interrogou Ricardo como num debriefing militar. Você o machucou uma vez. O que garante que não fará de novo? Ricardo, despenteado e honesto, respondeu, nada. Só minha palavra, e ações. Eu o amo, Sr. Santos. Demorei a admitir, mas é verdade. João, endurecido por guerras, viu sinceridade nos olhos do homem. Prove. E se falhar, eu te quebro. O pacto foi selado com um aperto de mãos, e pela primeira vez, João sorriu. Bem-vindo à família, Almeida. Mas chame-me João. O romance floresceu em segredo, piqueniques no Monsanto, onde Ricardo aprendia vogais de petiscos libaneses, noites de fado no Adega Machado, mãos dadas sob a mesa. Mas o mundo exterior conspirava. Carlos, demitido mas vingativo, vazou provas fabricadas, fotos antigas de Ricardo com homens em festas universitárias, torcidas para insinuar hipocrisia. A mídia explodiu, CEO gay. Escândalo na Almeida. E acionistas conservadores ameaçaram boicote. Ricardo enfrentou o conselho, sim, sou quier. E Miguel é meu parceiro. Isso nos fortalece, não nos quebra. Aplausos misturados a vaias, mas ele saiu vitorioso, de mãos dadas com Miguel no lobby. O escândalo irrompeu como uma onda gigante no Tejo, inundando Lisboa com manchetes sensacionalistas, Almeida, de tapa a amor proibido. Redes sociais fervilhavam, hashtags como amor sem preconceito trending ao lado de trolls homofóbicos. Ricardo e Miguel enfrentaram o furacão juntos, mas as rachaduras surgiram. Ricardo, exposto publicamente, lutava com pânico, telefonemas de amigos distantes oferecendo cura, olhares julgadores em reuniões. Eu pensei que estava pronto, confessou Miguel numa noite chuvosa no mirador da Senhora do Monte, a cidade borrada abaixo. Miguel o abraçou. Ninguém está. Mas temos um ao outro. João tornou-se escudo, usando rede militar, ele rastreou as provas de Carlos até um hacker em Setúbal, confrontando-o numa operação noturna que beirava o vigilante. Apague isso, ou eu apago você, rosnou, e o homem cedeu, deletando arquivos. Mas o dano persistia, o pai de Ricardo cortou laços, deserdando numa carta fria. Você trouxe vergonha ao sangue Almeida. Ricardo, devastado, afundou em depressão, cancelando compromissos. Miguel o arrastou para Faro, sua terra natal, num fim de semana de cura. Na praia da ilha de Faro, sob sol implacável, eles caminharam na areia, ondas lambendo pés. Aqui eu aprendi a amar livre, disse Miguel. Ricardo, queimando sob o sol, sussurrou, me ensine. O retiro foi transformador, jantares com tias de Miguel, que os aceitaram com abraços quentes e histórias de pescadores gays no século passado, noites estreladas onde Ricardo chorou liberação. De volta à capital, eles saíram do armário oficialmente, uma entrevista conjunta na RTP, mãos entrelaçadas, contando sua jornada. O tapa foi o começo do fim dos meus preconceitos, disse Ricardo, voz firme. A nação dividiu-se, apoio de ativistas no Rossio, protestos de grupos conservadores em Coimbra, mas o amor deles ganhou aliados inesperados. Lúcia organizou um evento de solidariedade no Bairro Alto, drag shows e discursos virando festa de aceitação. No entanto, o clímax veio de dentro, uma tentativa de golpe corporativo. Ex-aliados de Carlos, acionistas minoritários, convocaram assembleia para destituir Ricardo, alegando instabilidade pessoal. A reunião no auditório da empresa, lotado como um tribunal, crepitava tensão. Ricardo subiu ao pódio, Miguel ao lado, João na plateia como sombra protetora. Vocês veem fraqueza no amor. Eu vejo força, declarou, projetando slides de metas batidas pós-escândalo, lucros up 20%, parcerias com firmas care-friendly na Europa. Mas o líder dos rebeldes, um idoso de Leiria, zombou, amor de homem com homem. Isso é pecado, não estratégia. O salão explodiu em vaias e aplausos. Ricardo vacilou, mas Miguel pegou o microfone, eu sou o pecado. E graças a ele, esta empresa sobreviveu traições porque aprendemos confiança real. Sua voz, trêmula mas apaixonada, ecoou, histórias pessoais fluíram da plateia, funcionários LGBTQ+ saindo do armário em solidarity. João, incapaz de se conter, levantou-se, eu sou comando português, lutei por liberdades que vocês pisam. Apoio Ricardo, e Miguel, meu irmão. O turning point, o velho cedeu, e a votação passou por esmagadora maioria. Abraços no palco, flashes cegantes, mas para eles, só importava o beijo roubado atrás do pano, doce vitória.
A mídia transformou-os em ícones, capas da visão, convites para o PRID de Lisboa como oradores. Mas o verdadeiro teste foi pessoal. Ricardo propôs terapia de casal, confrontando raízes homofóbicas internalizadas. Eu te machuquei antes. Não deixarei acontecer de novo. Miguel, curando feridas próprias de rejeição, aceitou. Suas sessões no consultório de Belém, com vistas para o mosteiro, desenterraram camadas, o medo de Ricardo de abandono, a insegurança de Miguel de não ser suficiente. Você é tudo, assegurava Ricardo, e devagar, eles teciam um futuro. João, testemunha relutante, amoleceu, jantares familiares no apartamento de Miguel, onde ensinava Ricardo técnicas de defesa, para proteger o que ama, e ria de suas tentativas desajeitadas. Lúcia virava a tia draga oficial, planejando casamentos simbólicos, com fogos no Tejo. Mas sombras persistiam, ameaças anônimas online, um ex de Miguel ressurgindo com ciúmes. Ele não te merece, sussurrava o barista em mensagens, mas Miguel bloqueava, ancorado no amor sólido. Numa noite de lua cheia no castelo de São Jorge, Ricardo ajoelhou-se, não com anel, mas com uma promessa: eu te escolho, todos os dias, contra o mundo. Miguel, olhos brilhando, respondeu: e eu a você. Do tapa ao para sempre. O beijo sob as estrelas selou, o vento de Lisboa carregando seus votos. Meses se desenrolaram como páginas de um romance inacabado, o amor de Ricardo e Miguel florescendo em raízes profundas no solo fértil de Lisboa. A Almeida Corp transformou-se, políticas inclusivas, parcerias com ONGs LGBTQ+, como a ILGA Portugal, e um fundo para vítimas de violência homofóbica, inspirado no tapa que quase os separara. Ricardo, agora abertamente queer, mentoreava jovens executivos, sua vulnerabilidade virando farol. O poder real é a autenticidade, pregava em TEDx no Coliseu dos Recreios, Miguel ao lado, orgulhoso. Mas a vida não era conto de fadas sem espinhos. O pai de Ricardo, em leito de doença em Sintra, enviou uma carta trêmula: eu errei, filho. Volte. O reencontro foi tenso, no quarto de hospital cheirando a antisséptico, o velho homem frágil admitindo preconceitos de uma era rígida. Eu te criei para sobreviver, não para odiar. Ricardo perdoou, lágrimas pingando no lençol, e Miguel esperou fora, oferecendo força silenciosa. Você me curou, disse Ricardo depois, dirigindo pela estrada sinuosa. Não, nós nos curamos. João encontrou amor próprio, numa missão de resgate voluntário nos Açores, conheceu Sofia, uma bióloga marinha com riso contagioso e aceitação inabalável. Meu irmão gay me ensinou que família é a escolha, confidenciou a Miguel num churrasco no Terreiro do Paço. Lúcia, rainha das noites, lançou um podcast, Vozes do Arco-Íris, com episódios sobre sua jornada, incluindo o tapa que mudou tudo. O áudio viralizou, simbolizando redenção. Desafios persistiam, uma crise econômica abalou a empresa, forçando demissões, e Ricardo e Miguel brigaram pela primeira vez: você prioriza números sobre nós. Mas terapia os reconduziu, transformando dor em crescimento. Viagens os uniram, um fim de semana em Óbidos, vila medieval com livrarias em cada canto, onde Miguel leu trechos de seu romance semi-autobiográfico para Ricardo à lareira. Publicado como Sombras no Tejo, o livro subiu nas listas do Bertrand, celebrando amores que era em Portugal. O clímax final veio no PRID de Lisboa, um mar de cores no Rossio. Ricardo e Miguel lideraram a parada, flutuando num carro alegórico decorado com azulejos e bandeiras, João marchando ao lado com Sofia, Lúcia performando no palco principal. Multidões aplaudiam, mas um grupo contra-manifestante gritou insultos. Ricardo parou o carro, microfone em punho: o ódio nos uniu. O amor nos liberta. Silêncio, então vivas ensurdecedores. Naquela noite, no quarto de hotel com vistas para o castelo, eles fizeram amor, não físico, mas espiritual, corpos e almas entrelaçados em gratidão. Anos depois, casados numa cerimônia discreta no Jardim Botânico, com o Tejo como testemunha, eles olhavam para trás, do tapa ao triunfo, de ódio à harmonia. Ricardo adotou um cachorro resgatado, Miguel expandiu o blog para um centro cultural no Alfama. João tornou-se padrinho de honra, Lúcia a madrinha extravagante. Nós vencemos as sombras, dizia Miguel, mão na de Ricardo sob o sol poente. E Lisboa, eterna e acolhedora, sussurrava de volta: sim, vocês venceram. Fim.